Bom, eu fiquei de gravar também, junto com as outras aulas de hoje, essa abordagem que eu chamei de day after eleitoral, né? Ou como governar depois. É uma análise bem de conjuntura política, política eleitoral. Nós estamos aí numa eleição para presidente, para cargos no Congresso, governador de estado, etc. E distrital também. Claro que a gente tem trabalho aqui com o Estado de Direito e Cidadania, e a gente acaba se deparando com esses assuntos, né, como tem um fórum ali aberto na disciplina sobre o Supremo Tribunal Federal e esse ativismo político, ativismo judicial. Então às vezes é pertinente, isso aparece em perguntas, às vezes em comentário com alunos, a questão da conjuntura política. E a gente está vendo, né, uma introdução que eu faria. Isso que eu estou falando agora, na verdade, é uma ideia que eu resenho aqui para um texto, tá? E aí eu estou compartilhando com vocês para a gente trocar uma ideia. E eu estou aqui com o Gabriel, o professor Gabriel Rocha, que pode acabar fazendo alguma observação e ajudando aqui nessa reflexão. Eu só ia pedir aqui para quem está no Hangout, acho que a Valkyria, ou se tiver mais alguém, tirar o som, porque o som retorna, tá? Tirar o microfone. Bom, então eu pensei o seguinte: como governar depois? O que significa isso? Olha, tem uma situação muito clara, está muito tendente aí para uma vitória do Bolsonaro, né? Embora o candidato do PT, Haddad, tenha crescido e vem, né, como chama-se, de modo geral, o poste do Lula, né? Ele vem para ser o substituto do Lula. Embora tenha dito que não vai indultar o Lula, eu sou desconfiável ainda, né? Porque o candidato mesmo do PT é o Lula, e embora o Haddad tenha aparecido como substituto. A estratégia do PT foi muito clara: você segura, né, o candidato, sabendo que ele não podia, o Lula não poderia ser, e só lança no final para protegê-lo, né? De alguma maneira tem dado certo, ele tem crescido realmente nas pesquisas. Mas tudo indica, as coisas estão indicando, as pesquisas estão indicando, e mesmo as que mais tem alguma ojeriza, né, pelo próprio Bolsonaro, que ele deve ganhar essas eleições. Então, trabalhando com essa hipótese que tem se tornado cada vez mais concreta, a ideia é o seguinte: ok, ganhou, e aí, como é que é depois? Entendeu? E aí entram as dificuldades, né? Então eu marquei assim entre 3 pontos, né? Quais são os maiores entraves, algumas coisas que estão no segundo ponto, alguns trunfos, mas que ao mesmo tempo podem ser perigos dessa vitória, e uma espécie de indicação de saída, uma coisa também hipotética. Essa questão de maiores entraves, né, para um governo Bolsonaro, a gente poderia mencionar algumas características. Ele faz parte de um partido pequeno, que desconhece, né, que não tem entrada ampla no Congresso. Então isso pode ser uma dificuldade, se ele não tiver essa confiança uma certa centena aí de deputados que ele apresentou no passado, dizendo que estão com ele, que provavelmente se reelegem. Há uma possibilidade de a oposição de esquerda se unificar, tanto que uma alegação é de que o PT vai voltar com força, etc. Embora essa questão, assim, eu tenho uma divergência quando dizer o seguinte: o PT vem com força. O PT pode vir com força, mas mesmo se não viesse o PT, em parte assim, de um opositor a um governo mais à direita, o PSOL já existe, na verdade, já está consolidado, e com agendas, na verdade, muito mais enfáticas e opositoras a uma perspectiva Bolsonaro do que o próprio PT, na verdade. Porque onde é que o Bolsonaro começou a surfar, a se apresentar nacionalmente como um defensor da família, digamos assim, e das escolas, né, no dilema das escolas lá sobre o chamado tal de kit gay, entendeu? Isso ali o lançou, na verdade. E ele fazia realmente uma dobradinha de oposição, né, uma situação de oposição com um candidato do movimento gay, que é o Jean Willis, né? Então, na verdade, assim, mas ao mesmo tempo, sim, pode haver uma situação de oposição de esquerda unificada que complique também, que crie entraves, né, a um governo Bolsonaro.
Também tem uma questão desse centrão, né? O centrão pode se dividir, não sabe se ele vai rumar em boa parte para o Bolsonaro ou não. O próprio PSDB que está implodindo de alguma maneira, os tucanos. Então não sabe se algumas lideranças se manterão como oposição, como por exemplo Fernando Henrique Cardoso, embora não tenha mais cargo, mas ele se coloca como oposição. Ele chegou a chamar pedido para votar em Haddad contra o Bolsonaro, para você ter uma ideia. Também tem uma outra questão, um problema aí de ordem prática, que é o desconhecimento do staff de Bolsonaro em relação à máquina pública. Tá? E o próprio Paulo Guedes, que vai ser o superministro da Economia, nunca trabalhou na área pública. Agora, claro que tem aí um aliado importante que são os militares, né? Então, o vice-presidente é um general e isso conta com a entrada, né, toda essa expertise de austeridade, espírito republicano, esse espírito espartano que tem entre os militares. Mas essa questão da máquina pública é o seguinte: você desconhecer bem a máquina pública é um complicador. Você pode ser o dono da festa, mas se os copeiros, o pessoal da cozinha, o pessoal do bar, o pessoal da entrada é contra você, eles podem acabar com a tua festa. Então esse é um empecilho que pode existir. Um outro empecilho importante talvez seja a mídia, tá? Porque há uma proposta aí colocada, né, nessa campanha dele a respeito de não fazer um controle, mas limitar esses financiamentos poupudos que as mídias têm, tá? Em relação ao governo, propaganda de empresas governamentais, etc. Então, a oposição já existe antes de ser eleito, né? Mas ela vai ser, possivelmente, seja análoga ao que existe em relação ao Trump nos Estados Unidos. As universidades, possivelmente, se não for feita uma reforma drástica, e logo no início elas podem se tornar um reduto importante dessa oposição, né? Talvez uma trincheira contra o governo. Tá? Embora as universidades estejam em colapso e desmoralizadas nacionalmente, elas ainda são as universidades brasileiras, são ainda o campo de formação, de um pensamento, de ciência, etc. E tem uma representatividade. Talvez surja uma oposição até, digamos assim, quase que saudável entre liberais, por exemplo, crescimento do novo, esse pensamento liberal que existe em certos movimentos como o MBL, vem para a rua. Isso pode se tornar tanto em apoio, mas também como uma oposição, puxar mais para um lado de uma economia liberal, né? Mas não no modus operandi de oposição de esquerda que às vezes clama por uma noção revolucionária de paralisação e de confronto, tá? Agora, eu acho que o principal problema, talvez... e sobre as universidades, é a própria criação de pautas de pesquisa, de compreensões que criem, que dê base para discursos jornalísticos e pensamentos de crítica, tá? Por exemplo, enfatizar a noção do Bolsonaro fascista, enfatizar a posição de que é populista, tudo isso, né? Então, isso são discussões que podem vir a aparecer de forma mais candente. Agora, eu acho que a parte mais clara de complicador, tá, a um eventual governo aí, Bolsonaro, pode ser realmente o Supremo Tribunal Federal. Talvez um grande inimigo aí, esse ativismo judicial que está dentro do Supremo. Até uma coisa interessante que o ministro Alexandre de Moraes falou numa palestra na Escola Superior de Guerra, né, nesse dia 21 de setembro, é quando ele comentou que realmente o Supremo não pode, para ser mediador, ele não pode ser ator. O fato é que parte considerável dos ministros, eles são provocados a serem atores. Tá? A provocação diante de uma crise política joga eles como atores. E alguns querem ser atores mesmo. Tá? Tem as suas agendas, tem as suas pautas. Por exemplo, no fórum da disciplina a gente discute muito uma oposição entre Gilmar Mendes e Barroso. Barroso tem uma certa pauta liberal de agenda
certas agendas particulares, aborto, casamento gay, ao mesmo tempo é mais duro na questão penal, e o Gilmar Mendes, por exemplo, de uma relação muito próxima de políticos e uma defesa de uma razão de Estado política, que tem que funcionar sob o acordo, né, sob a conveniência do Supremo, e também é um garantismo penal que se apresentou com ele, né, esse relaxamento, com facilidade de conceder habeas corpus, etc. Então, o STF pode ser o grande trava, na verdade, o grande complicador. Tudo pode cair no STF, e as grandes barreiras, né, de um governo de reformas, né, de reformas no sentido liberais conservadoras, liberais do ponto econômico, conservadoras do campo da segurança pública, educacionais, que podem vir com um governo Bolsonaro. Isso eu diria dentro dessa parte aí. O que você acha? Acho que você teria alguma coisa a observar? Eu acho que também um ponto importante a ser ressaltado é assim, como vão se comportar os movimentos que estão surgindo agora, que dão apoio ao Bolsonaro, por exemplo. Movimentos que possam vir a organizar, que alguns já vêm, né, que articulam manifestações também. Caminhoneiros também. Por exemplo, movimentos caminhoneiros, alguns movimentos, vamos dizer assim, que se organizam mais na internet, mas que podem ir para as ruas também. Em que medida esse pessoal vai ser atuante durante o governo dele ou não? E como vai ser? Eu acho que por enquanto é muito difícil fazer uma previsão desse tipo, no sentido de imaginar já com detalhes como isso vai ocorrer, mas algo que pode impactar também é justamente como esses grupos de apoio possam eventualmente, vamos dizer assim, querer também, por exemplo, penetrar nos espaços sociais e tornar vamos dizer assim, a mentalidade bolsonarista hegemônica em determinados espaços, porque muitos, vamos dizer assim, mentores desses grupos na internet, nas redes sociais, já falam, alguns falam, né, em criar, por exemplo, comitês de bairro, comitês de base, esse tipo de coisa, né, e que é algo que cristaliza a penetração da liderança política, ou até do próprio partido em várias áreas da própria sociabilidade mesmo. Então, eu acho que a forma como isso pode ser conduzida pode ter um impacto no sentido de até negativo. Até negativo, dependendo de como fazer a oposição querer se mobilizar mais, ou como fazer, como eventualmente, mesmo que sem querer, fazer com que a oposição ganhe simpatia por outros setores sociais. Então eu acho que isso é um ponto importante, mas ainda está cedo para falar com bastante propriedade. Agora, em relação a, por exemplo, a base, digamos, parlamentar que o Jair Bolsonaro possa vir a ter também, aí também eu acho que dá para visualizar uma série de possibilidades. Por exemplo, o antigo PMDB, atual MDB, é chance enorme dele ir dar apoio ao Bolsonaro, fazer colisão, que é um partido que faz colisão com qualquer um que esteja no poder. Qualquer um que esteja no poder. Agora, o ponto mais nebuloso aí, eu acho que como vão ficar os partidos e agrupamentos políticos de matriz mais liberal. Porque o fato de ser liberal não quer dizer que esse pessoal não possa eventualmente se coligar com a esquerda. Dependendo de como o governo do Bolsonaro seja conduzido dependendo de como seja o tipo das políticas sociais e públicas que ele proponha e que eventualmente possa fazer passar,
os setores liberais podem criar uma espécie de, como o próprio Fernando Henrique propôs, a Frente Popular, né? Exatamente. Porque que na verdade é um termo que vem dos anos 30. O que era a Frente Popular? Era uma proposta do Stalin, né? Que quando ele viu que realmente o nazifascismo estava se fortalecendo na Europa e estava vindo com tudo e era para valer mesmo. Não estou falando aqui que o Bolsonaro seja nazifascista, não é isso, mas estou fazendo só uma pequena correlação, uma pequena analogia. Da reação do FHC. Exatamente, porque o Stalin propõe isso assim, para os partidos na Europa Ocidental. Assim como você não está dizendo que o FHC é o Stalin. Né? Assim como eu não estou dizendo que o FHC é Stalin, mas é curioso como é que a proposta do FHC, nesse sentido, é bastante semelhante ao do Stalin, porque o Stalin falava, ó, agora esse momento é juntar todos os partidos do centro para a esquerda e se unirem contra o fascismo. O que vai ser feito depois, aí a gente pensa, mas nesse momento tem que barrar o fascismo. Era isso, era a chamada Frente Popular, que inclusive ganha na França, na década de 30, também esqueci o ano exatamente agora, não sei se é 35, 34, 35 ou 36. Mas... e era isso, era justamente pegar partido comunista, socialista, social-democrata e até partidos ditos burgueses, que não tivessem alinhados com o fascismo, como muitos não estavam mesmo, e juntar tudo numa grande frente contra o fascismo. O que o Fernando Henrique está propondo é isso, numa grande frente contra o Bolsonaro. Então, se o Fernando Henrique, que é uma figura que foi tão associada ao neoliberalismo, assim, inclusive às vezes pesadamente criticado por isso, se ele pode propor isso, eu acho que é possível que partidos de matriz liberal, dependendo de como seja conduzido o governo Bolsonaro, possa vir a conformar uma frente popular com partidos de esquerda, o que reconfiguraria bastante uma também oposição frente a esse eventual governo Bolsonaro, caso ele ganhe mesmo, né? Sim, sim. Então acho que essas propostas, aliás, desculpa, essas possibilidades são, acho que assim, válidas de serem pensadas. Claro, com certeza. Uma coisa que a gente já conversou também sobre essa questão das pautas de reação, né, das universidades, né, você pensar temas e provocá-los, e isso decanta em alguma medida no jornalismo, não é uma relação direta, né, mas isso acaba decantando, né? Então essa facilidade de você banalizar até o termo fascista, né? Exatamente. Já foi objeto até de aula, até contigo ano passado, né? Que já é banalizado. Já é banalizado, muito assim, banalizado. Você adequar Bolsonaro fascista, né? Então isso é uma banalização, uma inadequação do uso de um conceito para qualquer coisa, na verdade. E a gente até fez uma avaliação que esse uso particular, Bolsonaro fascista, é um uso até errado. Né? Sim, realmente não... Claro, pode ser. Isso é uma questão de optar pelo sujeito. É uma questão técnica de você avaliar um conceito. É algo analítico, assim. Então, que diga que ele é hiperconservador, porque analiticamente é mais apropriado do que falar que ele é fascista. De modo claro, né, o que se configura é uma situação de governo, e até já foi identificada dessa maneira na entrevista da Globo News, como uma perspectiva meio chilena, tal qual foi no Chile com Pinochet, que se ligou com economistas de Chicago. Do Chicago Boys, estudantes chilenos tinham ido para lá e voltaram para fazer o governo. A resposta do Pinochet era a mesma, não entendo nada de economia, e chamou os caras para fazerem aquilo ali. Claro que a gente está o seguinte, nós não somos o Chile, o Bolsonaro não é o Pinochet, embora possa ser parecido, de uma maneira, de um modo truculento, às vezes tosco, às vezes de adotar. O fato é que, a longo prazo, olhando lá, a situação de ditadura foi muito dura, ao mesmo tempo a situação de você aplacar a criminalidade, qualquer movimento de narcotráfico lá foi na raiz, eles mataram os caras na raiz, entendeu? E o Chile, de fato, é o melhor país da América Latina, não diria disparado, mas é um país muito sólido, né? Com qualidade de vida, e IDH quase que europeu. É um sistema partidário bastante estabilizado, parece, bastante estável. Exatamente. E aí o fato é o seguinte, adotando, né, uma perspectiva que se apresenta aí, até declarada,
dentro dessa conjuntura, a diferença é o seguinte: nós não estamos na Guerra Fria, Uhum. e esse inimigo que haveria aí, que seria o comunista, no caso chileno lá atrás, ou socialista, aqui hoje é o crime organizado. Uhum. E isso até que criou esse movimento aí de simpatia de muitas pessoas cansadas, né, de uma impunidade, de um sistema, de um mundo inseguro, de um país inseguro, de um país injusto, e que, né, tem parecido apostar aí nesse candidato. Eu acho que na mentalidade do eleitor do Bolsonaro e até dele próprio, talvez, eu acho que o crime organizado é uma espécie de manifestação mais incisiva do caos, que para ele é produto de certos tipos de governo associados também a um hiperliberalismo aqui, não de mercado, mas um liberalismo de valores também, e está tudo, vamos dizer assim, uma triangulação entre partidos, movimentos, uma liberação social radical e ao mesmo tempo o aumento do poder do crime. Na perspectiva dele está tudo conectado uma coisa com a outra, né? Com certeza, com certeza. Aí até uma outra parte assim que eu gostaria de observar, que é o que eu chamaria de trunfo e perigo, né? Que é essa relação com os militares. Depois do regime militar, os militares entraram num certo ostracismo. Eles deixaram poder, né, para os civis. Nos anos 90, com o FHC sobretudo, entraram no ostracismo. Já com o Collor, um dos motivos de o Collor cair, não ter sido segurado, ele implodiu o SNI, tá? E não manteve nenhuma coalizão com generais, nada. O FHC depois, com a sua popularidade em relação ao Plano Real, o combate à inflação, arrochou praticamente o salário, né, dos militares. E o fato é que até meio que recentemente a penetração dos militares na política ela era tímida, na verdade. Para quem, digamos, na nossa geração, minúsculo, pessoas mais novas, você não via, na verdade, como está vendo agora. Há um argumento dos próprios militares dizendo o seguinte: olha, mas são pessoas que fazem parte da sociedade, são pessoas que precisam dar resposta, porque qualquer político precisa perguntar o seguinte: quais são os destinos estratégicos em relação ao Brasil e suas fronteiras, em relação ao Brasil e à África, em relação ao Brasil e à Rússia, aos Estados Unidos, enfim, como é que você planeja uma nação para um ataque, para uma defesa, etc. Você tem que falar com o militar. Então, por que essas pessoas não podem opinar no plano político de uma sociedade se eles são sociedade? Esse é um argumento que se monta. Agora, eu coloquei trunfo e perigo, porque ao mesmo tempo, né, lembrando que o Bolsonaro tem um vice-candidato, o vice é um general, e que tem declarações bastante polêmicas, né, como a Constituição pode ser feita sem passar pelo Congresso, falou já várias vezes de autogolpe, de situações como essa, tudo em sentido hipotético, tudo declarando quase como... E é interessante pensar isso, porque militar tem o seguinte pensamento: você tem que ter plano para tudo. Você pode ter qualquer coisa amanhã, qualquer coisa maluca, entendeu? Uma vaca cair em cima do Congresso Nacional. Qualquer coisa maluca, você tem que estar preparado para qualquer coisa. E a guerra contra X, contra Y, mesmo que seja tudo dentro de hipótese, tudo dentro do laboratório. Mas a ideia é que em gavetas o militar tem plano para tudo. Eles trabalham cotidianamente com essa situação. A Venezuela vai invadir o Brasil? Sabe? Não, eles não são malucos. Mas se invadir, tem que ter um plano pronto, que amanhã, olha, eles invadiram, aí como é que você vai responder? Então, dentro desse sentido, esse pensamento hipotético não é um problema. Tá? Talvez seja a própria praxis do pensamento de militar. Agora, claro que isso gera um risco, assim como outrora, por exemplo, em 64, quando Castelo Branco entra, numa coalizão, inclusive civil, né, e com apoio de Carlos Lacerda, JK, etc., era para logo depois abrir. Não era para ficar fechando. Depois fechou porque internamente, quase como um autogolpe interno, que se deu com os próprios dentro do próprio militarismo, né? Então, claro que isso é um risco. Existe um risco. Existe, eu diria até quase o risco o problema dos aloprados, né? Assim como, por exemplo, na questão da greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros ficaram sozinhos no movimento. E não houve uma adesão desses grupos aí liberais conservadores, e eles ficaram sozinhos com o pessoal da intervenção militar, que era um negócio meio
inconsequente. Uhum. Tá? Mas ficaram sozinhos ali. Uhum. Ou seja, existe isso é um fato. Uhum. Essas demandas políticas aí, às vezes muito radicais e muito arriscadas e muito inconsequentes, existem. Então, é claro que há riscos aí internos, né? Não tô fazendo nenhuma alegação de desconfiança, mas a gente está fazendo aqui tudo uma experiência aqui de laboratório, analisando as possibilidades. Até porque esse autogolpe tem gente dentro, inclusive para além de movimento de caminhoneiro, tem gente dentro da própria sociedade civil que defende isso, né? Claro, sai pra rua pedindo. Com certeza, com certeza. E também tem uma outra questão do trunfo e perigo, porque olha só, ao mesmo tempo que o Bolsonaro vem, também ninguém pode ter ilusão de que numa situação, como você até falou, o MDB pode se coligar e tal. Uhum. Então não há uma ilusão no sentido assim, de que vai ter coligações sujas, no seguinte sentido, de que gente que a gente não queria mais ver de perto e vai estar junto, Uhum. que pode salvar, entendeu? Uhum. É aquela coisa, quase como se fossem assim, indultadas politicamente. O fato é, a promessa é que não vai ser por trocas políticas a moda antiga, né? Uhum. Ou seja, de tomar lá da cá, de cargos e de recursos, de empreiteira, etc. Mas ao mesmo tempo, esse costume é tão forte, tão presente, que a gente fica com uma dificuldade de entender como é que você vai fazer isso. Uhum. Como é que você vai sobreviver sem essa prática? Uhum. Então, assim, é um trunfo de campanha, mas é um perigo também você não conseguir cumprir com isso. Em alguma medida, partes do governo viverem disso também, tá? Desse tipo de troca. Uhum. Ainda que a gente não se pode ter ilusão que, de certa maneira, haverá conexões, haverá trocas, haverá, como é que eu posso dizer, coalizões para governar que não seriam tão desejadas e nem aquilo que se desenhava de modo colorido numa eleição. Haverá pontos cinzentos aí, sérios, obviamente, isso não é, isso faz parte, isso já é esperado. Né? E eu acho que também um outro problema, o mercado aderiu. Uhum. Mas se as reformas não vierem, o mercado pode não aderir. Uhum. Pode ser um outro trunfo que pode se tornar um perigo, na Uhum. verdade. Tá? Isso é o que se coloca. Até porque é uma coisa muito recente e conjuntural, né? Essa adesão do mercado. O Bolsonaro antes não tinha muita simpatia deles também. Até o Ronaldo aqui falou, ele concordou, acho que essa questão do STF, né, como no ponto anterior, né? E aí ele questiona se o STF não é incompatível com a própria noção de justiça, né, na ideia da deusa da antiguidade com olhos vedados, né, justiça cega, e que busca o equilíbrio. É justamente aquilo que a gente falou, o problema do STF, quando ele deixa de ser moderador, ele quer ser ator. Né? Uhum. Ele procura ser ator, seja por agenda, seja por uma racionalidade da razão política. Então esse é o perigo. O Supremo botar suas agendas dos ministros, né? E não respeitar os seus limites, até porque isso depende de interpretação constitucional, porque a Constituição brasileira é principiológica. Né? E eu digo assim, a barreira ela vai existir porque as reformas são muito grandes. Reforma do Código Penal, reforma política, reforma em universidades, enfim, são inúmeras, reforma tributária. Tem muitas reformas a serem feitas. Há muita chance de você destravar, isso tudo ser travado dentro do Supremo. Uhum. E aí eu não sei como é que vai se comportar o governo, entendeu? Como que vai haver constrangimento ou não, porque, de fato, não é exagerado dizer isso, os 11 ministros podem fazer tudo. Uhum. O que eles quiserem. Eles podem interpretar qualquer coisa. Qualquer coisa que passe ao largo de governos executivo e legislativo. Então esse me parece que vai ser o grande ponto. Aí eu queria terminar botando um terceiro ponto, que é uma saída. Né? Claro, tudo isso aqui é mera hipótese e coisa hipotética.
que é algo que eu já falei em alguns outros momentos, quando eu falei do STF, nessas aulas aí que a gente tem, sobre uma proposta de uma corte, uma espécie de corte, fazer um corpo, né, seria como um corpo, né, de um conjunto, uma corte constitucional, né? Como é que explicar isso? Enxugar um pouco o Supremo, tirando dele a parte de julgamentos políticos e concedendo essa parte para uma corte plural que não fosse formada apenas de juristas e ela fosse praticamente quase corporativa, no seguinte sentido: ela fosse formada por pessoas vindas da sociedade, diretamente. Tá? Como? Representante dos advogados, OAB, representante dos médicos, representante da classe da segurança pública, representante dos pequenos agricultores, enfim, um corpo de uma maneira grande, né? Sei lá, você poderia colocar 20, 30 que sentasse uma grande mesa, e eles teriam uma legitimidade direta, teriam um apoio permanente de grupos sociais, ativos na sociedade, poderia colocar ter um poder de parecer sobre os projetos do Poder Executivo, e aí talvez, né, é o que eu falei no início, um tribunal político, fazer os julgamentos políticos e enxugar essa atuação política e às vezes até politiqueira do Supremo. Isso tudo é uma ideia assim... isso também diminuiria esse tom autoritário, né, que poderia aparecer no Executivo, porque ele teria digamos assim, um conselho que seria plural, não era apenas uma pessoa que o acompanharia, né? Isso tudo dependeria de uma reforma constitucional e tal, e eu só avento essa questão porque é uma questão que está na tradição brasileira. Claro que isso existia no Império, né, que era um Conselho de Estado aconselhando o imperador e fazendo um julgamento constitucional, e depois, em diversos momentos, se tentou fazer isso, mas nunca se conseguiu, né? Enfim, pode ser uma coisa muito maluca, eu vou tentar descrever isso melhor no artigo, mas o que eu tentei apresentar é uma maneira de se pensar, a hora que a gente aventa, né, isso está se apresentando de forma bastante real, uma vitória aí do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e como daquilo que está sendo prometido e aquilo que as pessoas estão votando, né, pode encontrar um grande empecilho, não por um fator de mera circunstância particular, entendeu? Mas por uma solidificação de uma instituição que pode dar um novo equilíbrio para o sistema brasileiro. Porque às vezes a gente tem um sentimento de desequilíbrio. Você fica assim, mas por que esses 11 caras aí mandam mais do que todo mundo? Entendeu? Por que esses 11 aí que nunca foram eleitos, são só formados em direito, e só tem carreira jurídica, não tem ninguém ali que represente diferente a sociedade, eles mandam mais às vezes do que os 500 e poucos deputados federais e os 80 e poucos senadores. Então a ideia seria você ter um conjunto de pessoas direto daquilo que seja da produção, do funcionalismo público, das profissões liberais, e que fossem cargos transitórios, e que pudesse falar diretamente ali, fizesse pareceres, fizesse até aconselhamento, olha, essa lei não deveria ser votada, porque isso vai dar tanto uma elevação moral quanto uma desmoralização em relação a um projeto ou outro. Tá? Enfim, então essa que tinha sido a concepção aí dessa noção de Conselho de Estado. E, Gabriel, você queria terminar com alguma coisa, fazer uma observação sobre isso? Não. Tranquilo. Eu acho que então a ideia era essa, fazer esse desenho mesmo, ver se eu transformo isso num artigo e a gente continua discutindo sobre esses assuntos. Então é isso. Obrigado aí. Abraço.